E aí pessoal, sou o professor Danilo Souza, esse canal é o Esquema. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de potenciação e as suas propriedades. Essas propriedades nós vamos ver detalhadamente cada uma delas e também ver o porquê que elas funcionam. Então já deixa seu like, comenta aí, compartilha com os amigos e vamos começar. Primeiramente, vamos definir a potenciação. A potenciação, ela é esse conjunto de operação aqui, que tem um número elevado a outro e obtém o seu resultado. Então, um desses números se chama base. A base é o número que se multiplica a quantidade de vezes do valor do expoente. O resultado dessa multiplicação é a potência. Então, e a potenciação é o conjunto desses três termos aí. Por exemplo, se você tem 3 elevado ao quadrado, o 3 é base e o 2 é expoente. Então, significa que o 3 vai se multiplicar duas vezes e o resultado dessa multiplicação é a potência. O 4 elevado ao cubo, então o 4 é a base, o 3 é o expoente, então isso significa que o 4 vai se multiplicar 3 vezes. Então, o resultado é a potência. 4 vezes 4 dá 16, 16, o resultado, né, vezes 4 dá 64. Então, beleza. Agora nós veremos a multiplicação de potências de mesma base. Então, o que a propriedade diz? Que quando você tem duas potências com a mesma base se multiplicando, basta conservar ela e somar os expoentes, que nem aqui no exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n, então fica o a elevado a m mais n. Por exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo, isso daqui é igual a 5 elevado a 2 mais 3, ou seja, conservamos a base, que era o 5, e somamos os expoentes, que é o 2 mais 3. O resultado na forma de potenciação é 5 elevado a 5. Se desenvolver isso, nós chegaremos a 3.125. Tá, mas e o porquê que nós podemos aplicar essa propriedade? Porque se você desenvolve 5 elevado ao quadrado, isso daqui é igual a 5 vezes 5. E o 5 elevado ao cubo, na forma de multiplicação, é 5 vezes 5 vezes 5. Então, no final, o que você vai obter? O número 5 se multiplicando 5 vezes. E se nós escrevermos isso na forma de potenciação, chegaremos a 5 elevado a 5. Isso acontece todas as vezes que a potenciação tem a mesma base. Então, no final das contas, compensa mais simplesmente copiar a base e somar os expoentes. Agora, no caso da divisão, o que a propriedade diz? Que quando nós temos uma divisão com a mesma base, que nem aqui a elevado a m dividido por a elevado a n, basta fazer a elevado a m menos n. Aqui eu coloquei ele na forma de fração também para vocês lembrarem que a regra vale do mesmo jeito, né? Porque a fração nada mais é do que uma forma de representar a divisão também, e vice-versa. Então, vamos para o exemplo prático. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3, né? Isso daqui é igual, na forma de fração, é 3 elevado a 5 sobre 3 elevado a 3. E, aplicando a propriedade, fica 3 elevado a 5 menos 3. O resultado, na forma de potenciação, 3 ao quadrado, que é 9. E o porquê que nós podemos fazer isso? Para explicar, vou desenvolver na forma de multiplicação essas potenciações. Então, eu tenho 3 elevado a 5, é o 3 se multiplicando 5 vezes. 3 elevado a 3 é o 3 se multiplicando 3 vezes. Então, pela lei do cancelamento, né, ou, na verdade, pela simplificação dessa fração, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, e esse 3 dividido por esse 3 também dá 1. Então, no final das contas aqui, ficou o 1 no denominador, que é a parte de baixo da fração, e em cima ficou simplesmente o 3 vezes o 3, que é igual a 3 ao quadrado, né? Então, todas as vezes que nós temos uma divisão com a mesma base, basta conservar essa base e subtrair os expoentes. A próxima propriedade que veremos é a potência de potência. Então, se eu tenho aqui, no caso, a minha base é uma potência, a elevado a m, elevado a uma outra potência. Então, aqui basta você conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, na prática, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado
Isso daqui é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, então 2 elevado a 6. Se você multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes, nós chegaremos em 64. Professor, por que nós podemos fazer isso? Porque nessa situação aqui, o 2 elevado ao cubo, ele é a base. Então a base aqui fica 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, porque ele está elevado ao quadrado, então ele se multiplicou 2 vezes. Então, no que nós chegamos aqui? Em uma multiplicação de potências de mesma base. E foi a primeira propriedade que nós vimos. Então, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, como isso acontece com todas as situações, nós podemos simplesmente multiplicar esses expoentes aí que nós chegaremos no resultado certo. Próxima, uma fração elevada a uma potência. Então, se eu tenho uma fração qualquer, né? Se eu tenho a sobre b elevado a m, isso daqui é igual a elevado a m sobre b elevado a m. Por quê? Então, aqui um exemplo prático, né? Se eu tenho 3 quartos elevado ao cubo, isso daqui é igual a 3 ao cubo sobre 4 ao cubo. Resultado, 27 sobre 64 avos. O porquê? Se aqui a base é a fração 3 quartos. Então, 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Como na multiplicação de fração nós fazemos numerador vezes numerador, fica 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 ao cubo. E 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 ao cubo. Então, todas as vezes que você tiver uma fração elevada a uma potência, basta elevar o numerador a essa potência e o denominador também a essa potência. O próximo é quando nós temos um expoente negativo. O expoente negativo, ele na verdade, ele quer dizer o inverso. Então, nesse caso aqui, nós temos todo número, ele tem um 1zinho aqui embaixo, né? Então, A dividido por 1 é o próprio A. E o inverso disso, o inverso é quem está embaixo fica em cima e quem está em cima fica embaixo. Isso por conta do negativo. Então vamos para o exemplo prático. Se eu tenho 6 elevado a menos 2, então isso significa que é 1/6 elevado ao quadrado, né? Por quê? Porque o 6 está sobre o 1, então o 1 fica, o que está aqui embaixo, o 1 imaginário que está aqui embaixo, que não está representado, ele vai ficar em cima, e o 6 ele fica embaixo. Os dois termos elevado ao quadrado, como nós acabamos de ver na propriedade anterior, chegamos no resultado de 1 ao quadrado é 1 e 6 ao quadrado é 36. Vou pegar um exemplo que tem a própria fração elevada a esse expoente negativo. Então, se eu tenho uma fração 2/3 elevado a um número negativo, o inverso desse 2/3 elevado ao quadrado. O inverso de 2/3, 3/2 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então, o negativo significa o inverso. E o número que tiver aqui é o valor que vai ficar elevado, o inverso desse número aí. Multiplicação de dois números diferentes, né, elevado a uma potência. Então, se eu tenho A vezes B elevado a M, isso daqui é igual o A elevado a M vezes o B elevado a M. Então, na prática, o que isso significa? Significa que se eu tenho 4 vezes 7 elevado ao quadrado, o resultado disso é a mesma coisa do que 4 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 7 ao quadrado, 49, 16 vezes 49, 784. Você deve estar se perguntando, por que eu não posso fazer simplesmente 28, que é 4 vezes 7, né? Dá 28, elevado ao quadrado e fazer a multiplicação e chegar a 784. Pode também, não é errado, não tem problema nenhum. Mas essa propriedade ela é válida porque às vezes nós temos termos algébricos elevado a uma potência, que eu coloquei aqui, 4x elevado ao quadrado. Então nós não podemos esquecer disso, que aqui no caso é 4 ao quadrado vezes x ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16 e x ao quadrado fica como x ao quadrado mesmo. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Eu sou o professor Danilo Souza e esse canal é o Esquema.